slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Então, a arquitetura naval de um encouraçado Dreadnought. Note que isso não será uma discussão exata sobre o equilíbrio triplo entre velocidade, proteção e poder de fogo, porque isso é mais uma discussão de como você alcança um design equilibrado, tanto para navios de guerra em geral, quanto para encouraçados em particular, e eventualmente terá seu próprio vídeo. Isso é mais sobre os fundamentos do design do casco para um encouraçado. E embora, é claro, isso envolva conceitos bastante complexos, como a altura metacêntrica de um encouraçado, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre conceitos e fórmulas específicas, como a altura metacêntrica, pois isso é realmente adequado para seu próprio vídeo separado. Você precisa projetar um Dreadnought, um encouraçado. Bem, por onde você começa? Existem vários pontos de partida, mas para esta discussão consideremos primeiro a proa. Durante a era dos encouraçados Dreadnought, ou seja, de 1905 a 1945, em cerca de 40 anos, a proa dos navios de guerra evoluiu de várias formas, desde o Dreadnought até o Yamato. No início, os encouraçados eram equipados com uma proa de arite, um resquício das eras dos encouraçados de ferro e pré-Dreadnought. Isso também pode incluir um tubo de torpedo frontal, mas o ariete era o componente principal. Agora, obviamente, uma proa de arite, como o nome sugere, é projetada para permitir que o navio, relativamente falando, atinja algo com segurança, e eu digo relativamente falando, porque mesmo com a seção especialmente reforçada da proa, que é projetada para realmente perfurar um buraco no seu inimigo, se você está em um encouraçado de mais de 20 mil toneladas e você atinge algo que vai oferecer qualquer tipo de resistência substancial, há muita energia envolvida, e onde há muita energia envolvida, as coisas começam a quebrar, mesmo que a sua proa de arite em si não quebre. O resto da proa, a parte superior, o caule, pode muito bem se amassar e você verá isso em uma série de colisões acidentais, assim como em uma série de colisões deliberadas. Então, sempre tenha em mente que uma proa de ariete te torna melhor em infligir danos de ariete no inimigo. Não te torna imune a receber danos se você acontecer de atingir alguém. Agora, um encouraçado com proa de ariete geralmente teria uma proa relativamente reta, que então se curvaria para fora e para frente, debaixo d'água, para formar a protuberância, que seria a parte real de ariete, porque obviamente você serve melhor aos seus objetivos furando buracos no navio inimigo debaixo d'água para deixar entrar um monte de água, ao invés de ter uma grande protuberância pontiaguda no topo do seu navio, que fará um grande buraco no lado, mas provavelmente não fará muito além de danos cosméticos. Agora, a proa de ariete tinha algo de um efeito hidrodinâmico não intencional, que vamos abordar em um momento. Mas, à medida que a moda de ariete diminuiu, à medida que a era dos encouraçados avançava, os encouraçados passaram para uma configuração de proa mais reta, onde o ariete praticamente desapareceu, embora curiosamente o único abate em combate do Her Majesty's Ship Dreadnoughts seria contra um submarino usando seu ariete. No entanto, à medida que o tempo passava e se tornava cada vez mais necessário manter um navio seco, o que é outro assunto que vamos discutir um pouco mais tarde, as proas começaram a mudar mais uma vez à medida que os navios começaram a acelerar. A chamada proa atlântica ou florid, dependendo do país em que você está, começou a entrar cada vez mais em voga. Isso é bastante autoexplicativo, pelo menos em seu último termo, e envolve a proa se projetando bastante consideravelmente da linha d'água com os lados alargados. Isso é projetado para permitir que o navio corte a água, da mesma forma que qualquer outra proa, mas quando a água espirra para cima, ou em mares agitados, quando o navio atinge uma onda, a ideia é que essa água seja principalmente, esperançosamente, desviada ou canalizada para longe do navio, em vez de simplesmente correr direto para a proa e despejar-se no convés de proa, o que é bagunçado e pode interferir com os canhões principais, mas também pode diminuir consideravelmente a velocidade do navio
tanto pelo impacto cinético puro. Agora, centenas de toneladas de água pressionam a proa do navio para baixo, aumentando o arrasto até que essa água seja drenada. A forma final, pelo menos para os encouraçados Dreadnought, foi a proa bulbosa. Você pode pensar que isso se assemelha a uma proa de ariete, porém um pouco menos eficaz, não é? Bem, visualmente, sim, e é por isso que mencionei que iríamos abordar um efeito não intencional da proa de ariete mais tarde. A proa bulbosa é projetada para permitir que um navio seja mais eficiente hidrodinamicamente, o que, por sua vez, significa que ele pode ir mais rápido com a mesma quantidade de energia ou pode atingir uma velocidade alvo usando menos energia. O motivo disso é que, quando você está se movendo a qualquer tipo de velocidade substancial, que os encouraçados Dreadnought, na medida em que os navios em geral vão, praticamente são, embora obviamente existam navios mais rápidos, como destroyers e cruzadores, mas não importa. No regime de velocidade de 20 nós ou mais, que é típico para esses tipos de embarcações, a maior causa única de arrasto para um navio, ou seja, algo que suga a energia que o impulsiona para a frente é a onda de proa, que, como o nome sugere, é a onda levantada pela proa cortando a água. Agora, o que um proa bulbosa faz é porque se estende além da proa do navio, cria a onda de pressão que normalmente criaria uma onda de proa à frente do navio, e você pode pensar, bem, como isso ajuda? Bem, a questão é que a proa bulbosa obviamente está debaixo d'água, e a própria proa cortando a água ainda está lá. Então a proa também criará sua própria onda, no entanto, porque a proa bulbosa criou uma onda primeiro. O pico dessa onda sobe e depois desce para um vale, e esse vale intersecta o pico da onda de proa que está sendo gerada pela proa convencional do navio. Agora, isso cria uma onda senoidal que é compensada se você acertar o design da sua proa bulbosa em cerca de 180 graus, o que então cancela as duas ondas, e assim, pelo menos em teoria, o mar se divide ao redor da proa do navio de maneira relativamente calma e ordenada, portanto, há significativamente menos resistência para um navio à medida que avança pela água. Agora, há muitos cálculos complicados que precisam ser realizados para acertar exatamente a forma e o comprimento da proa bulbosa para criar esse efeito de cancelamento ideal. Mas a antiga proa de ariete, na verdade, tinha esse efeito, até certo ponto, porque também era uma protuberância subaquática à frente do navio, então começou a criar uma espécie de onda falsa à frente do navio. Obviamente, eles não estavam projetando especificamente para esse propósito, então o efeito de cancelamento não era 100%, ou mesmo perto disso, mas mesmo um efeito de cancelamento parcial reduzirá as forças gerais que desaceleram o navio, e assim, estranhamente, navios com proas de ariete, todas as outras coisas sendo iguais, eram ligeiramente mais eficientes e usavam um pouco menos de energia para atingir a mesma velocidade em comparação com navios com proas planas que os sucederam imediatamente. Proas bulbosas têm alguns problemas, adicionam peso e aumentam o arrasto devido à maior área de superfície submersa do navio, sendo submetido à fricção. Contudo, esses efeitos são bem insignificantes em navios relativamente rápidos como os de guerra, sendo mais intensos em embarcações lentas como cargueiros vagabundos. Então essa é a proa. E o resto do navio? Bem, um dos fatores-chave que você precisa descobrir é a relação comprimento-largura, ou seja, qual é a relação entre o comprimento total do seu casco versus sua largura máxima. E isso é importante por vários motivos. Obviamente, um casco muito estreito, você não pode colocar muita coisa nele. Um casco muito largo, você pode colocar muita coisa nele, mas tem outros efeitos em coisas como estabilidade e velocidade, que, novamente, são fatores que falaremos um pouco mais tarde. Mas, em geral, a relação largura-comprimento, como regra geral, descreverá se você está construindo ou não um navio rápido ou um navio particularmente lento, e isso porque quando você pensa na área de seção transversal em oposição à área total molhada de um navio, a área de seção transversal é a parte que causa a maior resistência, geralmente falando, se o seu navio é muito, muito longo e relativamente estreito. Então, na medida em que o mar está preocupado quando você está avançando através dele, sua área de seção transversal geral é bastante pequena. E isso, obviamente, significa um pouco menos de resistência, porque você não está tendo que forçar tanto mar para se mover ao seu lado. O comprimento é essencial, pois você precisa de espaço para o maquinário e outras partes do navio, e também
porque se relaciona com a área de seção transversal em relação ao volume e massa. Então você precisa concentrar o máximo de massa possível atrás da menor área de superfície possível. Este é um dos motivos pelos quais as flechas são muito longas, mas têm uma pequena área de seção transversal frontal. Contudo, existem desvantagens em um navio longo e estreito, além da falta de largura do casco para armazenar itens como armas, munições e motores. Um dos outros fatores é a manobrabilidade. Se o seu navio for muito longo e muito fino quando você tentar virar, terá uma enorme área que vai resistir a essa virada e não uma quantidade terrível de massa atrás dela em relação à área de superfície total, efetivamente o inverso exato do que você teria com a proa fina apontando para a frente. Isso significa que será necessária uma enorme quantidade de energia para fazer você mudar de direção. Como resultado, um navio longo e fino geralmente será capaz de atingir velocidades altas, mas a menos que você coloque um leme gigantesco na parte de trás, não conseguirá virar rapidamente. Por outro lado, se você construir um navio com uma baixa relação comprimento-largura, ou seja, um navio que é relativamente curto para sua largura, então você tem muito mais massa para uma determinada área de seção transversal lateral, e também porque seu leme está montado na parte de trás do navio, e, portanto, virar está efetivamente tentando transformar seu navio em uma alavanca gigante para virar contra a força do oceano, e o oceano, é claro, está empurrando de volta. Em um navio relativamente curto, o efeito da água em ambos os lados da proa resistindo à virada do navio é consideravelmente menor através do princípio da alavanca do que em um navio muito longo e fino. Portanto, um navio mais curto e mais largo é muito mais ágil como regra. Então, parte da sua consideração de design tem que ser quão rápido e quão ágil eu quero que este navio seja, e então você equilibra entre os dois. Bem como outras considerações, como tínhamos como volume interno, e você chega a uma relação comprimento-largura que é mais adequada para o design que você deseja. Geralmente falando com coraçados Dreadnought, a relação comprimento-largura seria um pouco menor do que para algo como, digamos, um cruzador de batalha, ou um cruzador regular, ou mesmo um destruidor. E isso, entre outras razões, é porque você pode ter um couraçado que pode ser de deslocamento semelhante ao cruzador de batalha médio, mas pode ser consideravelmente mais curto, porque quando você olha para a viga, você de repente descobre que o couraçado Dreadnought é consideravelmente mais largo do que um cruzador ou cruzador de batalha. E, portanto, seu volume total permitirá que ele desloque aproximadamente tanto quanto. Em alguns casos, os cruzadores de batalha deslocam mais do que os couraçados equivalentes, mas nesses casos específicos, as dimensões gerais também costumam ser maiores. Muito, muito maiores em todos os aspectos em comprimento, largura e calado em comparação com o couraçado Dreadnought médio contemporâneo. Então agora você conhece seu arco e decidiu que tipo de relação comprimento-largura você quer, e agora o que dizer sobre o bordo livre. Agora, o que é bordo livre? Bem, efetivamente, o bordo livre é a distância entre a linha d'água em sua condição de carga normal e o topo do lado do seu casco. Parece relativamente simples, mas é claro que isso pode variar. Muitos navios podem ter um convés de popa, ou seja, a parte traseira do navio que é mais baixa que o convés de proa. Alternativamente, você pode ter um navio com convés nivelado, como vários destroyers dos Estados Unidos da América, bem como a maioria dos cruzadores, ou você pode ter um navio que apenas tem um convés de popa rebaixado e o meio do navio e o convés de proa são todos altos. Você pode ter um navio que tem um convés de proa elevado e o meio do navio e o convés de popa são mais baixos, ou você pode ter algo semelhante a alguns dos primeiros Dreadnoughts, onde pode até haver uma seção estreita elevada do convés de proa, mas não necessariamente toda a parte frontal do navio é elevada a um nível mais alto. Agora, isso geralmente é um fator de estabilidade, que novamente é algo que discutiremos um pouco mais tarde, mas para os propósitos da discussão do bordo livre, existem duas considerações-chave para um navio de guerra do tipo Dreadnought. Uma é a manutenção do mar, que novamente abordaremos com um pouco mais de detalhes mais tarde. A outra é o perfil do alvo e o volume geral do navio. O perfil do alvo deve ser óbvio. Quanto mais alto o casco estiver fora da água, maior será o alvo para as armas inimigas. Por outro lado, quanto mais baixo, menos você será um alvo. O volume do casco é importante,
porque, claro, dentro do volume do casco, você tem que colocar tudo que transforma seu navio de guerra em um navio de guerra, incluindo coisas como armas, homens, munição, comida, motores, etc. E se você tem um bordo livre maior, então você tem um volume de casco muito maior e, portanto, pode caber mais coisas nele. Em um navio com bordo livre baixo, é preciso sacrificar algo. Uma arma, independentemente do tamanho, terá as mesmas dimensões, seja em um bordo livre de 6 polegadas ou 60 pés, embora 60 pés seria impressionante de se ver. Então você precisa pensar em sacrificar outras coisas. Então essa é uma das razões pelas quais muitos navios de guerra com um bordo livre muito baixo, como os encouraçados de ferro da Era Tardia que levaram aos primeiros pré-dreadnoughts, não eram particularmente de longo alcance. O outro fator é a questão da navegabilidade, que é simplesmente o fato de que se o seu bordo livre é de 4 ou 5 pés, então as ondas vão muito facilmente lavar o seu navio, o que, como discutimos anteriormente quando estávamos falando sobre a proa, é algo negativo. E isso supondo que você não simplesmente alague completamente o United States Ship Monitor. Mas um bordo livre alto manterá seu navio agradável e seco. Mas ao mesmo tempo tem efeitos na estabilidade e, obviamente, aumenta seu deslocamento total e te torna um alvo maior e melhor. Uma das principais razões pelas quais esses encouraçados de ferro da era posterior e, em alguns casos, alguns dos primeiros pré-dreadnoughts tinham um bordo livre tão baixo era por causa da quantidade absolutamente massiva de armadura que eles tinham que carregar em termos de espessura total para resistir ao fogo inimigo, e isso significava que, bem, a armadura era tão espessa que eles só podiam fazer o cinturão de armadura. Relativamente curto em termos de altura total, em oposição ao comprimento, e isso por sua vez significava que eles podiam proteger uma quantidade relativamente pequena da área total do casco, e então eles tentaram minimizar a quantidade de casco, ou seja, o alvo, e eles então tiveram que cortar seu casco para ajustar sua armadura com o advento do aço Harvey e mais tarde do aço Krupp, permitindo uma cobertura muito mais ampla da placa de armadura, enquanto oferecia níveis similares ou maiores de proteção. O bordo livre aumentou rapidamente de novo, pois um dos principais problemas desse estilo de design inicial era a navegabilidade absolutamente terrível, e esta foi uma das principais lições aprendidas da Grande Frota Branca, na verdade. Um bom número de navios na Grande Frota Branca foram projetados principalmente, ou em grande parte, pelo menos para a defesa costeira, e tinham bordos livres relativamente baixos, incluindo a proa, e isso significava que eles lutavam um pouco quando se tratava de navegar pelos mares particularmente pesados em seu cruzeiro mundial, como parte da Grande Frota Branca, um assunto que foi tratado assim que a Grande Frota Branca retornou e incorporado ao design dos futuros encouraçados dos Estados Unidos da América. Um exemplo deste bordo livre parcialmente elevado pode ser visto na própria Her Majesty's Ship Dreadnought, bem como em vários encouraçados britânicos subsequentes, e é onde você verá, se olhar no perfil interno, que parece haver um bordo livre dianteiro bastante alto. Mas quando você olha, digamos, uma vista de 3/4 ou outra fotografia, você notará que esta seção alta está confinada a uma faixa relativamente estreita no meio do navio e os lados do navio, à medida que se alargam. Na verdade, tem um segundo nível que continua ao longo de grande parte do resto do navio, que é muito mais baixo. Isso é feito por uma série de razões: peso e estabilidade, falta de volume, desejo de minimizar a quantidade de área que você precisa proteger com armadura e assim por diante. Mas um dos efeitos colaterais bastante desagradáveis disso era que as armas de casamata obviamente tinham que ser montadas no casco, e se o casco ao longo dos lados é um pouco mais baixo, significa que estão perto da água e, portanto, ondas e coisas do tipo tendem a inundá-las muito mais facilmente do que se o seu navio tiver um convés nivelado e um bordo livre relativamente alto para começar. Uma solução potencial para este problema é simplesmente mover sua bateria secundária para fora do próprio casco e para a superestrutura. Isso é algo que uma série de navios, incluindo couraçados padrão dos Estados Unidos da América, realmente fariam, e havia também uma opção um pouco peculiar que você poderia optar. Em vez de decidir seu bordo livre por níveis de convés inteiros, você poderia realmente rolar todo o casco para cima ou para baixo em um tipo de efeito de rampa ou inclinação,
algo que é mais visivelmente visto em navios como o Yamato, que permite uma certa continuidade no casco geral a ser mantida, enquanto que descer por um convés inteiro tende a criar pontos de stress no casco, enquanto também mantém algumas das vantagens de ter seu bordo livre mais alto nos lugares onde importa e mais baixo nos lugares onde você quer economizar peso. Outra coisa a considerar é a sua superestrutura e mastros. Você pode pensar que, ao falar sobre couraçados Dreadnought, não precisamos de mastros, já que a era da vela passou. E, francamente, se tivermos que montar uma vela no nosso couraçado Dreadnought, ter ou não um mastro provavelmente é o menor dos problemas. Bem, você pode estar correto nesse ponto, mas os mastros têm outros usos. Agora, para ser justo, na era inicial do couraçado Dreadnought, o mastro não precisava ser tão grande quanto se tornaria mais tarde. Mas acontece que os mastros são coisas muito úteis para colocar coisas quando você precisa que algo esteja muito alto, mas você não quer construir uma enorme pirâmide ou prédio de escritórios para chegar a essa altura. Claro, mais tarde, em certos couraçados, a ideia de construir um enorme prédio de escritórios no navio foi incorporada, mas esses eram por outros motivos. No entanto, com o mastro, inicialmente a principal coisa que você teria lá seria a observação, porque, bem, quanto mais alto você está, mais isso é relevante. A maioria dos couraçados Dreadnought foram construídos na era pré-radar. Ver mais longe era considerado bom, e os sistemas de localização de alcance e controle de fogo precisavam ser montados bem alto, pois eram baseados em óptica e necessitavam de boa linha de visão. Os mastros também eram relativamente úteis para passar cabos, a fim de pendurar suas bandeiras, porque as bandeiras de sinalização, bem como o seu estandarte naval, estavam muito na moda. O estandarte naval ainda é bandeiras de sinalização, que ainda existem, porém menos importantes do que na época em que eram praticamente a única forma de comunicação além da lâmpada de sinal. Na época do navio de guerra Dreadnought, a tecnologia de rádio também já estava muito em voga, e assim, os mastros de proa e popa eram ótimos lugares para estender longas antenas de rádio, tanto para transmissão quanto para recepção de comunicações de rádio de longo alcance. Com o passar do tempo, é claro, havia diretores de controle de fogo secundários que precisavam de equipamentos adicionais de localização de alcance instalados, e havia, é claro, o advento do radar, e o radar, embora seja uma forma eletromagnética de detecção, ainda precisa de linha de visão, porque no final do dia, a luz visível é apenas outra parte do espectro eletromagnético. A menos que você esteja usando truques estranhos com radar de onda longa para ver além do horizonte, você quer que seu radar esteja o mais alto possível para ver o mais longe possível. Mesmo usando o truque do radar de longo alcance, você ainda precisa que ele esteja montado o mais alto possível para obter a máxima linha de visão. E então, é claro, você tem coisas como armas antiaéreas. Agora, enquanto você não pode montar uma arma antiaérea pesada, como uma de 4,5 ou 5 polegadas em um mastro bem alto, bem, você provavelmente poderia, mas ficaria sem munição muito rapidamente. Você pode montar algumas armas mais leves também, como na parte anterior da era dos encouraçados Dreadnought, armas antitorpedeiras, e assim você pode ver a demanda por espaço no mastro e a carga de suporte do mastro cresceu muito rapidamente à medida que a era do encouraçado Dreadnought avançava, e até mesmo algumas das coisas mais antigas como telêmetros e sistemas de controle de fogo em si aumentaram em tamanho e peso. Então, mesmo que você ainda possa ter um diretor de controle de fogo, o mesmo que no Her Majesty's Ship Dreadnought, como no Her Majesty's Ship Vanguard, o tamanho, peso e complexidade do que está no Vanguard seria consideravelmente maior do que o que está no Dreadnought, e, portanto, o impacto no mastro e, portanto, quão forte ele tinha que ser, mudaria bastante consideravelmente. E então, quantos mastros você vai ter, quão altos eles são, que tipo de mastro eles vão ser, quão fortes eles são, etc., é realmente um ponto de consideração chave quando se trata do design do encouraçado Dreadnought, e isso está conectado a outra parte da estrutura do navio, que não são armas acima do convés principal, e isso é a superestrutura. Agora, nos encouraçados Dreadnought iniciais, a superestrutura era, geralmente falando, um assunto relativamente discreto, por razões semelhantes às de por que você não construía um navio com um bordo livre massivamente alto, porque você não queria fornecer um alvo tão massivo. Uma superestrutura alta seria um alvo muito convidativo.
e por razões de estabilidade, bem como apenas área de superfície geral, não poderia ser particularmente fortemente blindada, se é que poderia ser. E então, bem, você não queria uma pinhata gigante inflamável indo acertar aqui para matar muitas pessoas a bordo de um navio de guerra, muito menos um encouraçado. E então, como dissemos, as superestruturas tendiam a ser relativamente pequenas, geralmente se limitavam a coisas como acomodação, armazéns gerais não inflamáveis e, claro, a ponte. Mas, semelhante ao mastro, as demandas de comunicação por rádio, equipamento de controle de incêndio, ocasionalmente hidrofones e sonar, bem como a complexidade crescente de sistemas já instalados, como o equipamento de controle de incêndio, levaram a um aumento bastante substancial no tamanho das superestruturas, geralmente falando. Agora você tinha alguns híbridos estranhos, como os mastros pagode japoneses, que tentavam mesclar o mastro e a superestrutura juntos. Você tinha várias estruturas em forma de pirâmide, você tinha as superestruturas sendo estendidas para trás, de modo que formavam uma parte muito mais considerável do perfil geral do navio. Esperançosamente sem incorporar as chaminés, você tinha, claro, a ideia britânica da chamada mansão da Rainha Anne, que era apenas construir o que parecia ser um gigantesco bloco de apartamentos em cima do navio e colocar tudo em um pacote aerodinâmico, relativamente falando, agradável e arrumado. E isso é apenas a parte dianteira da superestrutura, onde a ponte seria encontrada, entre outras coisas. A superestrutura traseira cresceu e caiu conforme o tempo passava. No fim da era dos encouraçados Dreadnought, era comum encontrar hangares de aeronaves. Posteriormente, esses hangares seriam removidos para dar lugar a alojamentos extras para a tripulação e armazenamento das inúmeras armas antiaéreas leves e médias presentes nessas embarcações. E em eras anteriores, dependendo do que estava dentro do casco do navio, você poderia encontrar uma superestrutura traseira relativamente mínima apenas para fornecer uma plataforma para algumas armas antitorpedos e suportar o mastro traseiro, ou você poderia encontrar uma estrutura bastante substancial projetada para acomodar homens, equipamentos e possivelmente outras coisas também. Embora não sejam estritamente encouraçados Dreadnought, a classe Indefatigable de cruzadores de batalha é um exemplo relativamente bom, entre aspas, de uma grande superestrutura traseira, na medida em que exemplificam bem o caso, mas, ao mesmo tempo, a estética é bastante apavorante. Agora, todas essas coisas, em um grau ou outro, influenciarão a estabilidade do navio, e a estabilidade é uma parte extremamente importante do design de um navio de guerra, especialmente de um encouraçado, e não é tão simples. Como você pode imaginar, é óbvio que você quer que seu navio seja o mais estável possível, então certamente o navio mais estável é o melhor navio. Bem, não tanto assim. O navio mais estável seria algo muito amplo, e como discutimos, ter um navio muito amplo levaria a coisas como seu navio ser relativamente lento, e isso não é necessariamente uma coisa boa. A outra coisa que você precisa levar em conta, mesmo que não estejamos discutindo armaduras em detalhes, é que um navio amplo requer bastante armadura de convés, e uma armadura de convés ocupa uma enorme quantidade de área de superfície em comparação com a armadura de cinturão. Portanto, tornar seu navio um pouco mais amplo em vez de um pouco mais alto, na verdade contribuirá para um aumento muito maior no peso total que você precisa dedicar para a armadura de uma determinada espessura, em vez de apenas ter que aumentar o cinturão em altura um pouco mais, mesmo que o cinturão possa ser consideravelmente mais espesso do que sua armadura de convés. Mas, apesar disso, um navio muito instável, digamos algo muito estreito, muito alto, com um calado relativamente raso, é claro que vai balançar praticamente o tempo todo. Havia navios que tinham a reputação de balançar com grande entusiasmo, digamos, para citar um marinheiro em particular. Ele afirmou que seu navio balançaria se ficasse sem supervisão em um gramado úmido. Como mencionado no vídeo sobre controle de incêndio e traçado, o balanço constante de um navio, rolando para a esquerda e direita, para cima e para baixo, dificulta muito a mira da artilharia naval em algo por mais de 1 ou 2 segundos de cada vez. Se o seu navio for especialmente instável, esse é de fato o melhor cenário possível. Se ele for realmente instável, então, bem, você está olhando para algo como o Vasa ou Her Majesty's Ship Captain, ou seja, uma forte rajada de vento e você tomba, foi tudo isso que ela escreveu.
Mas por que um navio muito estável é uma má ideia para um encouraçado dreadnought? Bem, isso se resume a como um navio se recupera de uma rolagem. Se um navio é muito instável, então ele vai rolar muito, mas essa rolagem geralmente será relativamente lenta, tanto porque está cobrindo uma área muito maior e porque realmente não tem muita motivação para se reajustar na posição vertical. Agora, uma rolagem lenta é boa para a artilharia porque impõe relativamente pouco movimento a um projétil no elemento vertical a qualquer momento, mas também porque é uma taxa de mudança relativamente lenta, pode ser compensada com muito mais facilidade. Um navio ultra estável vai querer efetivamente voltar à posição vertical praticamente o mais rápido possível. Agora, isso é bom até certo ponto, por exemplo, em um mar relativamente calmo. Significa que as pequenas ondas e pequenos picos e vales que você vai encontrar farão com que o navio quase não role. Então você navegará sentindo que está em uma superfície plana e nivelada, você terá uma excelente artilharia porque suas armas efetivamente não estão se movendo, exceto para onde você as aponta, o que é ótimo. No entanto, no minuto em que você entra em qualquer tipo de mar significativamente agitado, que é capaz de balançar e rolar seu navio, como dissemos, seu navio vai voltar à vertical o mais rápido possível, e isso é realmente muito ruim, porque vai estar jogando seu navio ao redor em vez de corrigi-lo suavemente. E isso vai jogar sua artilharia fora. É realmente muito mal para usar um exemplo do mundo real. Se você tivesse algo como uma arma Nerf ou algo do tipo, talvez até uma real, embora eu realmente não aconselharia fazer isso com uma real, porque o potencial para as coisas darem horrivelmente errado é bastante alto. Vamos usar nosso exemplo de rifle Nerf. Digamos que você está tentando atirar em uma lata com um rifle Nerf e você está a 20 jardas de distância. Você pode mirar e atirar e depois de alguns tiros, você pode até acertar algo. Agora, se alguém te pegasse por trás, pelos braços, então você teria uma travessia relativamente limitada para o seu rifle Nerf e eles então te girassem, digamos, cerca de 90 graus para a direita, lentamente, e depois 90 graus para a esquerda. Lentamente e assim por diante, você será capaz de dar o ocasional tiro no alvo, mas a grande maioria do tempo você simplesmente não vai estar nem perto de poder apontar sua arma para a lata em questão, e então isso simula um navio muito instável. Agora, se essa pessoa começasse a te girar de volta e para frente em um arco de 45 graus, em vez de um arco de 90 graus, de forma um pouco mais rápida, mas ainda bastante regular, inicialmente você teria alguns problemas para atirar, mas se for algo relativamente regular, você pode ver o alvo na maior parte do tempo e tem uma varredura bastante previsível. Com alguns tiros, você começará a acertar perto do alvo, pois será capaz de antecipar o que está acontecendo e pensará à frente. Você verá o alvo entrar em vista, começará a alinhar seu tiro antes de realmente mirar no alvo e então você aperta o gatilho. Dias felizes? Então isso é uma espécie de meio termo, onde o navio balança, mas não é completamente instável. Agora com um navio super estável, novamente usando aquele arco de 45 graus, talvez até um arco de 30 graus, imagine a mesma pessoa te pegando, mas em vez de te puxar suavemente para trás e para frente, ao longo de um segundo ou dois, eles estão basicamente te chicoteando para um lado ou para o outro, eles estão apenas te puxando bruscamente e em questão de uma fração de segundo fora do ângulo 30 graus, depois de volta ao alvo, depois fora do ângulo do outro lado, depois 30 graus, depois de volta ao alvo, e eles estão realmente te sacudindo, as chances de você acertar algo são praticamente nulas, porque sua visão, além de tudo, estará apenas se recuperando a tempo de você ser puxado em uma direção completamente diferente. Esse é o perigo do navio excessivamente estável. E outro exemplo rápido, enquanto você está nisso, seria dizer: olhe para algo como um grande livro. Se você tem um livro muito grande e talvez o prenda com uma banda elástica apenas para fazer a comparação correta, agora coloque-o na lombada, em uma superfície plana e nivelada, e supondo que você não tenha habilidades de equilíbrio sobrenaturais, ele pode permanecer vertical por um pouco, e então ele vai lentamente tombar. Isso é um navio muito instável.
Agora coloque o plano na mesma superfície nivelada. Agora você está representando um navio muito, muito estável. Então levante-o. Levante por um lado. Talvez levante esse lado. Levante o objeto 1 ou 2 polegadas. Solte-o e você notará que ele cai bruscamente com um pequeno estrondo. Direto para baixo na vertical. Um vaso muito estável. Esses são os dois extremos, e você não quer nenhum deles, então quando você está levando em conta todos os requisitos para seu encouraçado Dreadnought em termos de arquitetura naval. Esta é uma das, se não a mais importante coisa para calcular, e é muito difícil calcular, é aqui que a altura metacêntrica do navio entra em jogo, entre outras coisas, porque você precisa saber não apenas o quão pesado é o seu navio, quão longo ele é, quão largo ele é, quanto de borda livre há, mas você também precisa saber onde todos esses pesos estão em um navio, porque você pode ter um navio que tem exatamente as mesmas dimensões de casco como um segundo navio, mas se em um navio você carregar todos os seus pesos pesados bem no fundo do navio, ele será realmente muito estável. Se você colocar todos esses pesos apenas no convés do navio, o navio provavelmente irá virar assim que um vento forte aparecer. E para ser honesto, se você não o carregou com muito cuidado, provavelmente irá virar no cais. Então, novamente os dois extremos. Mas você precisa saber onde todos esses vários pesos estão, e este é um dos grandes segredos da arquitetura naval e da construção de navios, especialmente quando se trata de navios de guerra, porque, ao contrário de quase qualquer outro navio de guerra, um navio de guerra deliberadamente tem um número de cargas muito, muito pesadas, muito alto no navio, nomeadamente as torres de canhão principais. Esses são completamente antitéticos a qualquer tipo de estabilidade real, porque uma das regras-chave da estabilidade é ter o máximo de sua carga pesada o mais fundo possível no navio. Quanto mais alta a carga, mais instável se torna o seu navio e, portanto, equilibrar esses fatores se torna uma parte crítica de qualquer construção de navio de guerra do tipo Dreadnought. Este é, por exemplo, o motivo pelo qual, entre outras razões, os russos, quando estavam projetando o Gunboat e seus vários derivados, optaram pela abordagem chamada ferro de passar, onde todas as torres estão no mesmo nível. Eles poderiam ter optado por super firing, mas um conjunto de torres super firing envolveria ter pelo menos 2 torres, né? Se você estiver indo com os 4 triplos do Ganga, montados em uma posição que era pelo menos um convés, possivelmente mais alto, e isso tornaria o navio menos estável, e quando você está tentando construir um navio que tem que lidar com muita acumulação de gelo em suas superfícies superiores, o que aumentará ainda mais, ou melhor, diminuirá a estabilidade, aumentando as cargas mais altas, você realmente não quer de maneira alguma contribuir para que o navio seja menos estável para começar, e, portanto, a chamada abordagem ferro de passar realmente torna o navio um combatente relativamente estável se acontecer de estar coberto de gelo. E isso é antes de se considerar o peso de uma barbete mais alta e outros fatores também. Então, com tudo isso resolvido, você pode agora ter uma ideia de tentar descobrir como será a manutenção do seu navio no mar. A manutenção no mar tem uma série de fatores, praticamente todos os que já discutimos, para ser honesto, e alguns outros menores adicionados, mas a manutenção no mar é uma medida de quão bem o seu navio é capaz de permanecer operacional em termos de sua principal missão enquanto está no mar. Agora, em teoria, você pode fazer um navio que seja excelente para manutenção no mar se tudo que você quer fazer é atravessar o oceano. Nesse caso, você simplesmente coloca um bordo livre muito alto nele. Mas, como dissemos, com os navios de guerra Dreadnought, os encouraçados Dreadnought, há muito mais em sua missão do que isso. Manutenção no mar. 2 principais fatores que entram em jogo são a água sobre a proa e água ao longo dos lados, e em alguns casos, como o Her Majesty's Ship Hood, o cruzador de batalha, ocasionalmente água subindo pela popa, mas a água ao longo dos lados, isso é uma combinação das ondas de proa e apenas a ação geral das ondas no navio, dependendo da velocidade que está indo. Essa forma de se manter no mar é irritante, mas secundário. Preocupação de que, se a água subir muito, pode lavar as armas do casamata inutilizando-as. A razão pela qual isso é uma preocupação secundária é, bem, isso afeta a bateria secundária, então isso pode afetar sua capacidade de contra-atacar os destroyers e barcos de torpedo inimigos e
em algumas circunstâncias, pode contra-atacar sua capacidade de realmente agir contra navios de capital inimigos com seu armamento secundário, embora isso seja muito menos uma preocupação. E, para ser absolutamente honesto com você, se em um navio bem projetado, seus casamatas estão sendo inundados devido aos mares altos, dificultando a aproximação de um pequeno navio como um destroyer. No entanto, isso ocorre em um navio bem projetado, sendo possível cometer erros de projeto. É possível que nem todo o convés de casamata esteja inundado, embora possa ocorrer. Pode ser que certos posicionamentos de canhões de casamata estejam constantemente inundados devido à localização da onda de proa, conforme ela lava ao lado do casco. A classe Queen Elizabeth era bastante famosa por isso. Algumas armas de casamata de 6 polegadas podiam ser usadas em condições climáticas razoáveis, mas as da frente eram terríveis. Em praticamente qualquer velocidade e mar, eram um pântano. Eventualmente, a solução era cobri-las e se livrar delas. A principal parte da manutenção do mar se resume à proa, e já discutimos alguns aspectos sobre ela. Mas duas partes principais da manutenção do mar quando se trata da proa são tanto quanto água ela recebe no convés por causa do arremesso e quanto de água ela recebe no convés por causa de sua forma geral. Agora, os dois estão relacionados, mas em termos de sua forma geral, isso é apenas como você está navegando por um mar teoricamente perfeitamente plano, a proa está jogando muita água quando é onda de proa. Obviamente, quanto mais rápido você vai, mais isso vai acontecer. E existem maneiras de reduzir isso, como dissemos, como a proa bulbosa. Mas sempre vai ter água sendo jogada para cima, e quando essa água é jogada para cima, ela cai sobre o convés, porque se cair, então pode causar problemas. Não só você está sobrecarregando o navio, fazendo com que o navio enterre sua proa um pouco mais nas ondas, o que vai permitir que ainda mais água venha por cima, etc, etc. Meio que um ciclo vicioso de feedback, até que a flutuabilidade do navio o empurre de volta para cima, mas também essa água vai correr para algum lugar. Agora, ela pode escorrer pela lateral do seu navio, e a maior parte vai, mas uma parte escorre mais para trás, interferindo com suas armas frontais, que são uma parte importante da sua bateria principal. Agora, alguns navios, entre outras medidas, tentariam superar isso com essas placas defletoras que eles instalariam para tentar desviar a maior parte da água, mas eles têm sucesso misto porque muito do resto também depende do ângulo do navio. Agora, como dissemos, um navio muito longo é muito rápido e, obviamente, você quer minimizar a sua área de seção transversal. Você não quer apenas colocar uma porta de celeiro na frente do seu navio, porque esse é um perfil grande e plano que terá resistência máxima. Então, os navios muito rápidos geralmente teriam proas relativamente finas, o que significa relativamente finas e pontiagudas. Isso é ótimo para a velocidade, mas também significa que o volume total da proa é realmente muito pequeno. Se o volume da proa é muito pequeno, então quando um navio atinge uma onda e inclina para cima e depois para baixo, essa proa cortará a água de forma muito eficiente e continuará indo e indo e indo até que, à medida que mais e mais da parte frontal do navio está submersa, eventualmente você chega a um ponto em que há suficiente arco do navio submerso que agora há flutuabilidade positiva, porque uma proa muito fina pode ter flutuabilidade negativa, ou seja, se você simplesmente cortá-la, mesmo que estivesse perfeitamente selada, seria pesada e densa o suficiente para afundar, então a sua proa irá inclinar para cima, mas se a sua proa estiver realmente bem funda, bem, agora há um enorme aumento na área de superfície total do navio que está debaixo d'água, o que vai ser um enorme arrasto e te atrasar, e em segundo lugar vai haver muita água passando por cima da proa, o que significa que, bem, a sua bateria dianteira provavelmente não terá um dia particularmente agradável. Por outro lado, um navio com uma proa um pouco mais cheia, ou seja, um pouco mais gordo, se você quiser usar essa palavra em particular, mais largo, proa que se alarga muito mais rápido. Este tipo de proa terá muito mais flutuabilidade à frente, então quando mergulha vai começar a voltar muito mais cedo e isso vai manter a proa, relativamente falando, livre de água. Claro que tudo é um tanto variável porque as ondas estão além do seu controle, particularmente grandes ondas. Particularmente, portanto, grandes cristas e vales significam que quase qualquer navio vai enterrar sua proa na água, mas
Há um ponto em que isso acontece, que varia dependendo do navio em questão, e, claro, se seu principal poder de fogo são seus canhões principais, e em muitos navios, se você tem a maioria do seu poder de fogo de canhão principal concentrado à frente, né? Então, navios com 3 torres triplas tendem a fazer isso, e também os navios como o King George V e assim por diante. Então você realmente não quer que sua bateria principal à frente seja lavada pelo mar em praticamente qualquer clima, então a manutenção do mar é um fator muito importante. Em seguida, você tem que considerar o layout do navio. Mencionamos brevemente o possível layout das torres, caso você escolha a abordagem de 4 gêmeas. 2 à frente e 2 atrás. Você tem um layout relativamente equilibrado se tiver 2 triplos à frente e um triplo atrás, ou um quádruplo à frente e um gêmeo e um quádruplo atrás, ou se você for ao estilo Nelson ou estilo Richelieu e optar por um armamento todo à frente, tudo isso vai afetar o layout geral do seu navio. Idealmente, você quer que seu navio esteja nivelado em um nível horizontal retinho. Se você colocar muito peso à frente, não é apenas sobre a altura, mas também sobre a posição ao longo do navio. Se concentrar todo o peso na proa, o navio vai afundar a frente no mar. Se você colocar todo o seu peso na parte de trás, a proa vai se levantar e você vai parecer um barco de velocidade gigantesco e excessivamente armado, o que é ridículo e também vai comprometer a maior parte da sua armadura, pois a armadura traseira estará submersa. A dianteira estará muito alta, expondo o casco desprotegido, e só um ponto no meio do navio estará bem protegido. Portanto, a disposição geral de onde você coloca tudo é muito importante, e isso também pode afetar, na verdade, quando você fala sobre certas partes do navio, como outras partes são dispostas. Então isso está relacionado à maquinaria, bem como coisas como torres de armas, porque se a sua maquinaria é, digamos, motores de expansão tripla, eles são consideravelmente mais altos do que a turbina média, o que significa que você pode não ter espaço no meio do navio para torres de armas, como uma torre quer. E assim você acabará, se quiser um poder de fogo semelhante, tendo que colocar mais armas e ou mais torres na proa ou na popa do seu navio. Por outro lado, se você tem motores de turbina, talvez possa se dar ao luxo de ter uma torre Q no meio do navio, algo como o Orion King George V, ou Kaiser, ou não, na verdade os Königs, não os Kaisers, e os Iron Dukes. Considere também as torres de asa nos primeiros navios Dreadnought. 2 ou mais torres de asa, uma de cada lado, requerem um navio mais largo para acomodar a superestrutura no meio com espaço suficiente. Do casco para uma torre de asa de cada lado, em oposição a se você tem todo o armamento na linha central. Se você está mirando em um navio de ritmo relativamente lento, então em 21 nós, você vai ter menos maquinário do que se estiver mirando em uma velocidade média, como 25 nós, ou mais tarde, em uma alta velocidade 28, 30 ou 33 nós. Quanto mais maquinário você tem, obviamente, mais volume você precisa, e quanto mais volume você precisa, mais você desloca, e, portanto, mais maquinário você precisa, e assim por diante, e assim por diante. E é por isso que navios muito rápidos tendem a optar por aquela proporção muito fina de comprimento para largura, porque isso permite que você tenha volume suficiente para colocar todo o maquinário que precisa para ir realmente muito rápido, sem aumentar massivamente sua largura total, e, portanto, a área de seção transversal total voltada para frente, o que resultaria em muita resistência, o que resultaria em você desacelerando novamente, e isso nos leva a outro fator, o sistema de defesa contra torpedos. Agora, mas não vamos discutir isso em termos de como protege contra um ataque de torpedo, isso é mais adequado para uma discussão sobre o lado protetor dos navios, mas o sistema de defesa contra torpedos vai ocupar todo o volume. E como esse volume do casco é ocupado, vai ser um fator importante na arquitetura do seu navio, porque você poderia montar o sistema de defesa contra torpedos externamente na forma de saliências, o que permite manter muito mais volume interno, o que permite colocar todo tipo de coisa interessante dentro. No entanto, é claro que isso aumenta a sua área total e seção transversal, o que te desacelera. Então você precisará se comprometer com isso. Alternativamente, você poderia ter seu sistema de defesa contra torpedos construído no layout geral do casco, mantendo uma abordagem mais elegante e permitindo maior velocidade,
porém esse sistema ocupa volume interno, reduzindo o espaço para maquinário, salas de munição, revistas, tripulação, etc. Se você tiver um pequeno sistema de defesa contra torpedos, todo o seu navio pode acabar no fundo, e aí suas outras boas escolhas de design não farão muita diferença. E a última coisa sobre a qual falaremos são os materiais. Materiais são muito importantes porque os navios precisam ser flexíveis. Então, em teoria, você poderia fazer um navio de algo como vidro. Vidro em grandes volumes, ou um material semelhante ao vidro, é, claro, incrivelmente forte, mas também relativamente frágil, então ele simplesmente quebraria. E, bem, a ideia de um encouraçado de vidro de 45 mil toneladas se despedaçando na primeira vez que encontra uma onda grande é divertido de pensar. Mas talvez não seja tão divertido estar nele, então você tem que usar uma mistura de materiais. Você quer materiais mais dúcteis para a estrutura geral do navio, embora eles tenham que ser resistentes para que possam dobrar, mas não vão rasgar, romper ou deformar permanentemente com facilidade, enquanto, obviamente, para as áreas mais protegidas do navio, você quer coisas que são incrivelmente duras para resistir a tiros, estilhaços de conchas, ondas de choque e coisas do tipo. E a qualidade desses materiais também vai fazer uma enorme diferença em termos de sua força e resistência geral, bem como sua durabilidade geral. E limites de fadiga. Isso é bastante importante em um navio, porque um navio não vai ser flexionado apenas uma vez, ele vai ser constantemente flexionado, e o tipo de aço que você quer usar na construção geral do seu navio é um tipo de aço que vai flexionar para frente e para trás, e para frente e para trás, e para frente e para trás, dentro de limites razoáveis, sem perder muita força, enquanto se você usar algo relativamente macio. Como o ferro, é muito fácil dobrar perfeitamente um prego de ferro macio. Pegue um prego de ferro macio e quase qualquer pessoa com uma força decente, se for um prego relativamente longo, pode simplesmente dobrá-lo ao meio. Mas dobre-o para frente e para trás várias vezes e mais cedo ou mais tarde ele vai quebrar. Isso, novamente, não é uma boa característica para um navio de guerra. Portanto, há uma grande complexidade envolvendo os diversos tipos de aço utilizados na construção de navios de guerra, especialmente nos dreadnoughts. No vídeo sobre como fazer armaduras, abordamos algumas complexidades desse aspecto específico do navio, mas não se pode usar qualquer aço velho no restante da estrutura pelas razões mencionadas. Havia quase tanto, se não, em alguns casos, mais ciência que foi empregada em como fazer o material do casco de um navio de guerra do que foi empregado no material da armadura. Porque no final do dia o material da armadura tinha um objetivo particular, que era resistir a projéteis recebidos, enquanto o material do casco tinha que resistir flexão longitudinal, flexão lateral, ferrugem, fadiga constante, ondas de choque, ter coisas perfuradas nele, ter pesos colocados nele, ter esses pesos se movendo o tempo todo. Ele tinha bastante o que fazer, podemos dizer. Agora, há outras coisas a considerar, como dissemos. Há uma discussão detalhada a ser feita sobre a altura metacêntrica. Certamente há uma discussão bastante extensa a ser feita sobre várias formas de casco quando você olha os perfis de cima para baixo de algo como Bismarck, Littorio, King George V, Queen Elizabeth e assim por diante. Você tende a ver uma forma constantemente curvada, e mesmo com um navio como o Vanguard, você verá isso, embora terminado por uma popa transom, que novamente é sua própria discussão específica, mas quando você olha algo como, digamos, uma classe Iowa ou a posteriormente projetada classe Montana, e até certo ponto coisas como os South Dakotas e North Carolinas, você notará que, embora haja um bom arredondamento na popa e um proa bastante pontiaguda, o meio do navio, desses navies, são quase totalmente quadrados. São apenas linhas retas por todo o caminho. Agora, há toda uma outra discussão a ser feita sobre a forma do casco. E isso não é algo que podemos abordar neste vídeo específico, porque, bem, discussões sobre esses tipos de questões ocupariam praticamente todo o tempo de execução deste vídeo novamente. Então vamos olhar para esses em algum momento no futuro, juntamente com em vídeos separados, obviamente coisas como equilibrar seu encouraçado entre velocidade, proteção e poder de fogo, mas por enquanto isso é uma breve e muito alta visão de alguns dos principais fatores envolvidos na arquitetura naval de projetar um encouraçado dreadnought.
Há muito mais a ser analisado e nós vamos olhar para esses mais adiante no futuro. Acredite ou não, existem muitos livros sobre o assunto e existem muitos livros sobre aspectos individuais do que acabamos de abordar agora. 5, 10 minutos para um determinado assunto não podem igualar o conteúdo geral de um grande tomo de 3 ou 4 polegadas de espessura, mas espero que dê a você alguma ideia de pelo menos por que as coisas são importantes e as principais armadilhas a evitar. Então, mais uma vez, muito obrigado por ouvir e espero vê-lo novamente em outro vídeo. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se tiver algum comentário ou sugestão de nave para analisarmos, deixe abaixo nos comentários. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas sobre o dique seco.